temos uma enorme coleção de moedas. Interpretando a rainha Cleópatra, C. Mark, Antônio e Alexandre, o Grande, o Cambais, Tommy's. Durante 2000 anos, os historiadores concordaram sobre uma coisa é certa. O túmulo de Cleópatra havia desaparecido. Para sempre, engolidos pelo oceano. Perdido para tempo. Eles estavam errados. Bem no fundo do Pfad. Deserto egípcio, arqueólogos. Acabei de invadir uma câmara secreta. Lá dentro, encontraram um detalhe impossível, esculpido em pedra que contradiz tudo. Registro romano já escrito. E isso sugere que a rainha não apenas escondeu a sua corpo, ela escondia um segredo que reescreve. História. O que esses arqueólogos fizeram? Descobrir? E como isso afeta a história? Todos nós sabemos. O túnel que mudou. Tudo. O túnel se estendia por quase 1,5 km abaixo da superfície. 1.280 metros de pedra perfeitamente esculpida, desaparecendo na escuridão. Escuridão. 1,8 metros de altura, nivelado como vidro, cortado, através de um leito rochoso de calcário sólido com precisão que não deveria ser possível. Essa não era uma rota de fuga improvisada. Em pânico. Isso era engenharia que rivalizavam com as maiores conquistas do mundo antigo. O tipo de projeto que leva anos, décadas, até. O tipo de... A coisa que você planeja quando sabe que a morte é o... Salvação vindo, e você se recusa a deixar seu... Os inimigos venceram. Cada ângulo era preciso. Cada medida estava perfeita. As paredes eram lisas ao toque, sem cinzel, notas, sem erros. Simplesmente impossíveis. Pedra limpa que se estendia infinitamente para o espaço profundo. A equipe avançou mais. Suas lanternas cortavam o ar que não havia sido perturbado em 2000 anos. Partículas de poeira ficaram suspensas, como se estavam congelados no tempo. O silêncio era pesado, opressivo, o tipo de quietude que te faz sussurrar sem sentido. Então algo mudou. O ar ficou mais pesado, úmido. A temperatura caiu, vários graus. A respiração deles começou. Neblina. Partes do túnel à frente estavam, na verdade, debaixo d'água. O Mediterrâneo havia se infiltrado ao longo dos séculos. Antigo. Alexandria afundou durante um grande desastre. Terremotos. Bairros inteiros engolidos. A beira-mar. O Palácio Real. Farol. O porto. Tudo desapareceu sob as águas. As ondas. Mas de alguma forma, este túnel sobreviveu, protegido por 12 metros de deserto. Acima dele, escondido onde o oceano. Não consegui contato. Doutora Kathleen Martinez sentiu o coração acelerar. Você não constrói algo assim para um camponês. Você não esconda isso tão profundamente, a menos que você seja. Proteger algo pelo qual vale a pena morrer. Algo precioso, além da medida. O Quanto mais fundo iam, mais encontravam. 2 cabeças de alabastro jaziam meio enterradas em o sedimento no chão do túnel. Esculpido para se parecer com um rei. Forte. Traços. Porta-régio. O outro mostrou alguém de alta posição. Alguém importante. Alguém que fazia a diferença. Então, chegaram as moedas. Dezenas delas. De bronze. Peças estampadas com o rosto de uma mulher. Uma rosto de rainha. Maçãs do rosto altas. Nariz afilado. O perfil inconfundível. Que apareceram em cédulas por todo o mundo antigo. Cleópatra. Isso não havia mais palpites. As evidências eram literalmente espalhadas a seus pés. Mas a verdadeira prova estava à espera, num pequeno câmara que se ramificava da principal túnel. Encontraram corpos lá. Múmias. Envolta em linho que escurecera. Marrons com a idade. Mas estes não eram normais. Enterros. Esses cadáveres tinham algo bizarro em suas bocas. Folhas finas de ouro martelado colocado onde suas línguas costumava ser. Folha de ouro moldada, como de verdade. Línguas colocadas ali, com ritual. Precisão. Essa era uma prática antiga. A língua de ouro permitia aos mortos. Fale com Osíris, deus do submundo. Somente a elite recebia esse tratamento. Somente pessoas de status, pessoas que serviram, realeza. Esses não eram corpos aleatórios. Foram jogados em um túnel. Eles eram guardiões.
Os protetores foram colocados aqui deliberadamente. Eles estavam vigiando o caminho, mantendo-se em guarda eterna sobre tudo o que esperaram até o final. A equipe pressionou avançar pela escuridão. O chão. O radar de penetração havia mostrado algo imenso à frente. Um vazio. Um espaço oco, atrás do que parecia ser deliberadamente barreira construída. As leituras estão chegando. Daquele espaço eram impossíveis. Picos de temperatura sem nenhum motivo aparente. Densidade incomum. Assinaturas químicas, que sugeriram reações ativas, acontecendo atrás do muro. Algo ainda. Houve geração de calor após 2000 anos de silêncio. Quando eles finalmente, ao chegarem à barreira, todos pararam. O ar aqui parecia diferente. Elétrico. Errado, de alguma forma. Como o momento antes de a tempestade se dissipa. Do outro lado, daquela antiga muralha havia algo que estava selado desde o Império Romano. Era jovem, algo escondido com Mercúrio, e maldições e genialidade em engenharia. Algo que nunca deveria ter acontecido. Encontrados. Romperam o lacre. O cheiro. O que os atingiu não foi a morte. Foi algo muito mais estranho. A caixa preta. O cheiro era metálico, forte. Cortava. Através do ar viciado como uma lâmina. Isto não era a decomposição de corpos antigos. Isso era algo químico. Algo deliberado. No centro da câmara, estava sentado um enorme sarcófago de granito preto. Um bloco sólido de pedra polido assim, liso, parecia molhado sob a luz da lanterna. Vigas. O acabamento era impecável. Quem construiu isso tinha dinheiro, tinha poder, tinha tempo, mas algo estava errado. O sarcófago não foi selado normalmente. Morteiro. A equipe realizou testes no material ao redor da tampa. Eles encontraram vestígios de chumbo e sob seus. Os sensores detectaram fluido líquido dentro de um túmulo de 2000 anos. Isso deveria ser impossível. Eles repetiram as leituras. Os resultados foram os mesmos. Mercury shows metal líquido, altamente tóxico, altamente incomum. Na China antiga, os imperadores eram, às vezes, enterrados em rios de mercúrio. Era raro, perigoso, insanamente caro. Mas no Egito, essa prática é comum. Era algo quase inédito. Então, por que era? Aqui, havia apenas 2 motivos para cercar um corpo com líquido venenoso. Metal, preservação e proteção. Mercúrio mata. Se um ladrão de túmulos tentasse, se eles arrombassem essa caixa, morreriam. Instantaneamente, foi envenenado pelos vapores. Uma armadilha. Uma barreira biológica projetada para manter as pessoas afastadas. Para sempre. A equipe não dava para simplesmente arrancar a tampa. Um erro. Se movessem, o mercúrio se derramaria. A pressão se deslocaria. Toda a câmara poderia desmoronar. Eles precisavam ver. Dentro sem abrir. Eles usaram câmaras minúsculas. Endoscópios rosqueados. Através de fissuras microscópicas na vedação, a tela piscou. Então a imagem ficou nítida. O que eles viram não fazia sentido. Dentro do sarcófago, flutuando, em uma mistura de resina e aquela coisa estranha, fluido metálico, eram 2 figuras. Não 1, 2. Ambos envoltos em linho antigo, que tinha escurecido com o tempo, mas por baixo do tecido, o ouro brilhava. A figura era menor, feminina. Ela usava um pingente em forma de asas. As asas de Isis. O outro era maior. Homem, o peito havia sido aberto e espalhado em de uma maneira muito específica. Um ritual. O processo de embalsamamento é reservado para os pessoas importantes. Entre elas havia cilindro de bronze coberto de espirais, cobras fundidas pelo tempo. Isto contradizia tudo o que o livro de história dizia. Disseram sobre como Cleópatra morreu. Corpos revelaram um segredo que os romanos tentaram enterrar para sempre. A mentira Roma contada. A versão romana da história é muito claro. Marco Antônio morreu primeiro. Ele caiu sobre a espada, após ouvir mentiras, notícias de que Cleópatra já estava morta. Então Cleópatra, destroçada e sozinha, deixou uma cobra venenosa a picou. A cobra. Áspide. Um final dramático para um drama, rainha. É poético. É trágico.
Nossa, isso aí. Isso se repete há 2000 anos. Também será também errado. As provas forenses dos... O sarcófago conta uma história completamente diferente. História. Os dois corpos não foram enterrados separadamente. Eles não estavam preparados para os dias. Aparte. O posicionamento dos restos mortais. A forma como os invólucros estavam dispostos em camadas. Técnica de preservação, usada em ambos. Tudo indica que sim. Conclusão impossível. Eles eram preparados juntos, ao mesmo tempo. Isto muda tudo. Se ambos os corpos fossem embalsamados simultaneamente, então a cronologia do suicídio não funciona. Anthony. Cleópatra não morreu primeiro. Segundo, aconteceu outra coisa. Algo que os romanos precisavam esconder. Talvez eles não tenham se suicidado. Todos. Talvez tenham tomado algo juntos. Um elixir. Uma poção preparada pelos sacerdotes do templo. Não para tirar suas próprias vidas, mas transformá-los, fazer a transição. Eles passarão para o outro mundo como deuses. Os antigos egípcios acreditavam no divino. Transformação. A morte não foi o fim, era uma porta. E se você morresse, de certa forma, com os rituais certos, você poderia tornar-se imortal. Cleópatra chamou, ela própria era a Ísis viva. Antônio era celebrado como Dionísio, a versão grega de Osíris. Juntos, eles eram o casal divino, o deus e a deusa. Por que se contentariam com o comum? Mortes, quando eles poderiam encenar um cósmico. Evento. Depois, há a inscrição. Escondido no interior do sarcófago. Tampa. Invisível a menos que você saiba onde. Olha só. A pequena câmera capturou tudo. Alguns, linhas de texto antigo, esculpidas no pedra. Não era uma oração. Não era uma bênção. Era um decreto legal. A inscrição não os chamava de mortais. Denominaram-nas como manifestações do horizonte divino, como seres eternos, como deuses que haviam cruzado, mas iriam. Retorno. Isso prova algo muito importante. Os sacerdotes de Taposiris, Magna, eram envolvidos. Eles ajudaram a esconder a rainha. Eles construíram o túnel. Eles selaram o Ptassonte, sala com Mercúrio. Eles criaram um templo, cápsula projetada para sobreviver a Roma, expurgo. Isso não foi um enterro apressado. Isso era um plano, uma conspiração, um ato final de rebelião contra Roma que envolveu dezenas de pessoas arriscando suas vidas. Mas o sarcófago continha mais um segredo, algo ainda mais estranho que o corpus em si. Atrás disso, Malé, normal, visível na luz da câmera, era outra abertura, uma passagem menor, conduzindo às profundezas da terra. E o que? Esperar naquela escuridão não era um tesouro. A equipe descobriu uma câmara dos horrores, que nunca deveria ter existido. Círculo de crânios. A passagem era estreito, escuro. A equipe teve que rastejar, por meio deles, de 4. O ar aqui era diferente, seco, eletrizante, como o instante antes do relâmpago, Greves. Então o túnel se abriu para uma sala circular. 36 alóves foram esculpidos. Nas paredes de pedra, nichos perfeitos, dispostos em um círculo preciso. E em cada uma delas continha um crânio humano. Não. Ossos espalhados. Não restos mortais quebrados. Crânios limpos e polidos até ficarem lisos. Cada um deles, revestido por uma fina camada de pó de ouro que brilhavam nos feixes de luz da lanterna. Estavam todos voltados para dentro, todos olhando fixamente para... No centro da sala, a equipe estava de pé, congelado. Isso não foi mencionado em nenhum lugar. Livro de História Romana. Sem relato de... A morte de Cleópatra falou sobre a humanidade. Sacrifício. Nenhum registro descreveu um círculo de guardiões. Isso era algo mais antigo. Algo mais sombrio. Algo que foi escondido de propósito. O número 36 não foi aleatório. No Antigo Egito, astrologia, havia 36 diáconos. Estrela. Grupos que surgiram e desapareceram por todo o ano. Essas estrelas controlavam o destino de faraós. Eles governavam a vida e a morte. Esses crânios não eram apenas ossos. Eles eram um mapa.
Um mapa celestial, feito de restos humanos. No centro da sala, havia um pedestal vazio. Ele tinha uma profundidade. Sulcos espirais esculpidos em sua superfície. Algo deveria repousar ali. Talvez. O cilindro de bronze do sarcófago. Talvez outra coisa. Inteiramente. O Dr. Martinez sussurrou. Algo. E o som fez algo. Impossível. Amplificou. Rebateu. As paredes curvas e atingir o centro. Pedestal com força. A sala inteira estava projetado como uma câmara acústica. Antigo. Os sacerdotes utilizavam o som em seus rituais. Certas frequências podem induzir a trance. Estados poderiam fazer as pessoas terem visões. Poderia carregar as cerimônias de poder. A vibração que a equipe sentiu antes. Aquele pulso rítmico estranho. Talvez fosse a geologia do túnel amplificando as frequências naturais da Terra através desta sala circular. Toda a tumba foi construída como um instrumento gigantesco, transmitindo algo, uma oração, um aviso, uma mensagem destinada a ecoar para sempre. Mas o detalhe mais perturbador ainda estava por vir. Testes nos crânios revelaram traços de resina de lótus azul. Um narcótico leve, um psicodélico usado no Antigo Egito para se comunicar com os deuses. Essas 36 pessoas foram para a morte voluntariamente em transe, acreditando que estavam protegendo a Isis viva. Morreram como guardiãs e ainda estão vigiando. O mundo sabe onde está o túmulo. Então, por que ninguém o abriu? A porta. Ninguém consegue abrir. A ironia é quase dolorosa. Sabemos exatamente onde o túmulo está. Vimos o interior com câmeras. Observamos a descoberta do século através de lentes de fibra óptica. Mas abri-lo de fato é um pesadelo que ninguém quer encarar. Primeiro, há o perigo físico. Não se trata de mover pedras pesadas. Trata-se de preservação. Se esses corpos forem expostos ao ar fresco após 2000 anos, eles podem se transformar em pó em segundos. Já aconteceu antes. Arqueólogos abrem uma tumba. O oxigênio invade o local e múmias antigas se desintegram antes que alguém consiga tirar uma foto. Mas esta tumba é diferente. O mercúrio torna tudo 1 milhão de vezes pior. Não dá para simplesmente drenar toneladas de metal líquido tóxico. É lixo perigoso misturado com relíquias sagradas de valor inestimável. Um movimento em falso, um lacre rompido, e o mercúrio se espalha por toda parte. Se o nível baixar muito rápido, a pressão muda. O sarcófago poderia implodir. O teto poderia desabar. É como tentar desarmar uma bomba feita de história. E depois, há a política. E é aqui que as coisas ficam realmente complicadas. Encontrar Cleópatra é mais importante do que encontrar o rei Tutankhamon. Muito mais importante. O rei Tutankhamon foi um jovem rei de reinado menor que morreu jovem. Ele não mudou o mundo. Cleópatra moldou o Império Romano. Ela foi a última faraó. Sua descoberta provocaria uma explosão turística nunca antes vista no Egito. Bilhões de dólares estão em jogo, mas isso também desencadearia uma guerra. Não com armas, mas com palavras. Todos querem reivindicá-la. Ela era grega, egípcia, africana. Por séculos, as pessoas discutiram sobre sua raça e origem. O DNA dentro dessas múmias resolveria o debate de uma vez por todas. Mas será que o mundo realmente quer essa resposta? Alguns grupos querem reivindicá-la como um símbolo do poder europeu. Outros a veem como um símbolo da resiliência africana. Se o DNA provar que um dos lados está errado, haverá raiva, reações negativas e caos político. Alguns especialistas acreditam que o governo egípcio está apavorado com o que o DNA possa revelar. Por isso protela. Os arqueólogos esperam. Os advogados argumentam e a rainha dorme. Há também a questão: o que mais existe lá embaixo? Aquele cilindro de bronze entre os corpos, o que há dentro? Textos religiosos ou algo mais? Alguns caçadores de tesouros acreditam que Cleópatra escondeu pergaminhos da Biblioteca de Alexandria, o conhecimento mais importante do mundo antigo. Mapas, curas médicas, projetos de tecnologia perdida. Se esse cilindro contiver o que eles pensam, abri-lo não apenas mudaria a história. Isso reescreveria a ciência. Mas até que alguém resolva o problema do mercúrio. Até que a política se acalme. Até que o mundo esteja pronto para a verdade. O túmulo permanece lacrado. As teorias mais ousadas sugerem que Cleópatra não estava tentando descansar. Ela estava esperando.
a rainha que se recusou a morrer. E se o túmulo não tivesse sido construído para a morte? E se tivesse sido construído para algo completamente diferente? Observe as evidências novamente. O mercúrio, a câmara selada, a sala acústica, o alinhamento celestial. Nada disso se encaixa em um enterro normal. É complexo demais, premeditado demais, avançado demais. O mercúrio é a maior pista. Os antigos alquimistas não viam o mercúrio apenas como um metal. Chamavam-no de prima matéria, a matéria primordial, o líquido da vida. Em suas mentes, o mercúrio era a chave para a transformação, para a imortalidade. Existe uma teoria marginal entre os pesquisadores que causa arrepios. E se o objetivo não fosse a preservação? E se fosse a suspensão? Pense nisso. O mercúrio, combinado com a água salgada, cria uma reação química. O cilindro de bronze age como um condutor. Juntos, formam algo como uma bateria rudimentar, um campo de estase, não projetado para mumificar os corpos para a vida após a morte, mas para suspendê-los nesta vida. Eles não estavam se preparando para a morte. Estavam aguardando o renascimento. Parece ficção científica. Parece impossível, mas observe o que os antigos realmente sabiam. O mecanismo de Antíthera era um computador grego antigo encontrado em um naufrágio da mesma época. Ele podia prever eclipses e movimentos planetários com uma precisão impressionante. Essas pessoas não eram primitivas. Elas possuíam conhecimentos que só agora estamos redescobrindo. Cleópatra era uma erudita. Ela estudou medicina e química. Ela viu a biblioteca de Alexandria queimar. Ela viu a maior coleção de conhecimento humano se transformar em cinzas. Será que ela realmente deixaria esses segredos morrerem com ela? Ou tentaria algo desesperado? E há o alinhamento do túnel. Novos dados de radar mostram que ele não aponta para uma estrela qualquer. A localização coincide exatamente com o ponto onde uma supernova apareceu no céu poucos anos antes do nascimento de Cleópatra. Os antigos egípcios a chamavam de estrela convidada, um sinal dos deuses. Alguns teóricos acreditam que o cilindro de bronze contém mais do que textos religiosos. Pensam que ele guarda dados astronômicos, previsões, talvez até mesmo um aviso. Será que os antigos sacerdotes previram algo catastrófico? O impacto de um cometa? Um evento solar? Talvez Cleópatra não tenha se escondido no subsolo apenas para escapar dos romanos. Talvez ela estivesse fugindo de algo vindo do céu. E talvez esse cilindro nos diga quando isso vai acontecer. A câmara acústica adiciona mais uma camada. O túnel está sintonizado em 19 Hz. Essa é a chamada frequência do medo, uma onda sonora que os humanos não conseguem ouvir, mas definitivamente sentem. Ela causa pavor, pânico, alucinações e a sensação de estar sendo observado. Por que construir uma máquina do medo, a menos que o objetivo fosse manter as pessoas afastadas? A menos que os corpos precisassem permanecer intactos até um momento específico? No momento, os operários estão reforçando o túnel, bombeando concreto para evitar desabamentos, lidando com vazamentos de água e se preparando para o dia em que poderão abrir completamente a câmara. Mas a pergunta permanece. O que acontecerá quando finalmente a abrirem? Encontrarão cadáveres antigos ou algo que desafie tudo o que pensamos saber sobre a morte? A jogada final de Cleópatra prova que ela sempre esteve 10 passos à frente da rainha vencedora. Cleópatra passou a vida inteira enganando homens poderosos. Ela seduziu Júlio César quando tinha apenas 20 anos. Convenceu Marco Antônio a arriscar tudo por ela. Falava línguas que ninguém mais em sua família se dava ao trabalho de aprender. Transformou-se em uma deusa viva e fez uma nação inteira acreditar nisso. E agora, 2000 anos após sua morte, ela ainda está vencendo. Pense em tudo o que ela conquistou. Os romanos queriam desfilá-la pelas ruas acorrentada. Queriam humilhá-la, quebrá-la, transformá-la em um exemplo do que acontece quando se desafia Roma. Ela lhes negou essa vitória. Otaviano procurou por seu corpo. Ele precisava de provas de que ela estava morta. Precisava mostrar ao mundo que o Egito havia caído, que o último faraó tinha desaparecido para sempre. Ele vasculhou Alexandria em busca dela. Nunca a encontrou,
porque ela nunca esteve em Alexandria. Ela estava a 30 metros de distância, em um templo escondido, enterrada sob 12 metros de rocha, selada atrás de uma parede de mercúrio e antigas maldições, protegida por 36 crânios de ouro, em um túnel projetado para desabar se alguém tentasse entrar à força. Ela construiu um enigma tão complexo que, mesmo com a tecnologia moderna, não conseguimos resolvê-lo. Satélites, radares de penetração no solo, câmeras de fibra óptica, sensores remotos. Já usamos todos os recursos disponíveis para desvendar esse túmulo e ainda estamos paralisados. Ela nos obriga a esperar nos seus termos, a respeitar os seus limites, a aproximarmos-nos com cautela em vez de buscarmos a conquista. Mesmo na morte, ela continua sendo a rainha, e nós somos apenas convidados em seus portões. A genialidade do seu plano torna-se mais clara a cada dia. Ela sabia que os romanos destruiriam qualquer túmulo visível, então tornou o seu invisível. Ela sabia que ladrões de túmulos acabariam por aparecer, então encheu a câmara com veneno. Ela sabia que as gerações futuras a encontrariam um dia. Por isso, deixou pistas, moedas, estátuas, um rastro de migalhas de pão que levava à verdade. Mas também garantiu que a verdade viesse à tona lentamente, com cuidado, com a reverência que merecia. A história foi escrita pelos vencedores. Os romanos a chamavam de vilã, sedutora, uma bruxa estrangeira que corrompia seus heróis. Tentaram apagar seu legado, transformá-la em um conto de advertência sobre a ambição feminina. Mas a verdade é enterrada pelos espertos. E Cleópatra era mais esperta do que todos eles. Ela não escondeu apenas o próprio corpo. Escondeu provas que contradizem toda a narrativa deles. O enterro duplo prova que a história do suicídio era mentira. O mercúrio prova que ela entendia de química avançada. A câmara acústica prova que ela conhecia frequências sonoras. O alinhamento celestial prova que ela estava rastreando as estrelas. Cada camada desta tumba revela um novo segredo. Um segredo que os romanos tentaram enterrar. Mais uma peça de propaganda exposta como ficção. Ela está reescrevendo a história do além-túmulo. Corrigindo os fatos, uma descoberta de cada vez. Fazendo o mundo vê-la como ela realmente era. Não uma sedutora, não uma bruxa. Uma gênia que jogou a longo prazo e venceu. Do que realmente temos medo? O governo egípcio poderia abrir aquele túmulo amanhã. Eles têm a tecnologia. Eles têm os especialistas. Eles têm o financiamento. Equipes internacionais estão preparadas, prontas para ajudar. Museus do mundo todo estão oferecendo acesso irrestrito. Então, por que eles não o fazem? A razão oficial é a segurança. O mercúrio é muito perigoso. A estrutura é muito frágil. As preocupações com a preservação são demasiado grandes. Tudo isso é verdade, mas não é toda a verdade. O verdadeiro motivo é o medo. Não de veneno ou colapso. Medo do que está lá dentro. Essa evidência de DNA responderia a perguntas que as pessoas debatem há séculos. Provaria de uma vez por todas a verdadeira ancestralidade de Cleópatra. Grega, egípcia, mestiça, africana, europeia. Os resultados deixariam milhões de pessoas furiosas, independentemente do que mostrassem. Políticos usariam isso como arma. Ativistas protestariam. Historiadores debateriam o assunto por décadas. E o Egito ficaria preso no meio de uma guerra de identidade global que nunca pediu. Então, é mais fácil deixar a caixa fechada. Que cada um mantenha sua versão de Cleópatra. Que ela permaneça um mistério, uma lenda, algo que todos possam reivindicar sem que ninguém possa ser desmentido. Mas há outro medo sobre o qual ninguém fala publicamente. O medo de que o cilindro de bronze realmente contenha algo que mudará o mundo. Conhecimento médico perdido, tecnologia antiga, fórmulas matemáticas que ainda não redescobrimos, provas de que os maiores segredos da Biblioteca de Alexandria foram preservados. Se esse cilindro contém o que alguns pesquisadores acreditam, isso exporia o quanto de conhecimento a humanidade perdeu. Quantas eras das trevas atravessamos? Quantas vezes tivemos que reaprender o que nossos ancestrais já sabiam? E depois há o aspecto sobrenatural. As pessoas não gostam de admitir, mas isso contribui para os atrasos, a maldição, os avisos, os 36 crânios encarando quem entra. A frequência do medo embutida nas paredes. As estranhas vibrações que as pessoas relatam sentir no túnel.
Os cientistas descartam tudo como superstição, mas os trabalhadores se recusam a descer lá. As equipes locais pediram demissão. Há relatos de pessoas que ouvem vozes no túnel, veem sombras que não deveriam existir e sentem-se observadas por algo invisível. Seria histeria coletiva? Provavelmente. Seria a frequência de 19 Hz afetando o cérebro das pessoas? Quase certamente. Mas é o suficiente para atrasar as coisas, para fazer as pessoas hesitarem, para adicionar mais uma camada de complicação a uma situação já impossível. E talvez seja exatamente isso que Cleópatra queria. Ela era uma mestra do teatro, do espetáculo, do controle da narrativa. Até mesmo seu túmulo representa um espetáculo. Até mesmo a cena de sua morte tem uma plateia que ela manipula. Quanto mais tempo o túmulo permanecer lacrado, mais lendária ela se torna. Quanto mais as pessoas falam dela, se perguntam sobre ela, a transformam em algo maior que a vida. Ela não está apenas vencendo. Ela está orquestrando seu próprio retorno do além-túmulo. Mas eis o que tira o sono dos pesquisadores. Aquele cilindro de bronze não está simplesmente parado. Os sensores mostram micromovimentos, flutuações de temperatura e atividade química. Algo lá dentro ainda está acontecendo. Ainda reagindo. Ainda ativo depois de 2000 anos. E se não for projetado para ser aberto por fora? E se estiver programado? E se Cleópatra tiver posto algo em movimento que só agora começamos a entender? E se ela não estiver esperando que abramos seu túmulo? E se ela estiver esperando por algo completamente diferente? A decisão que mudará tudo está mais próxima do que qualquer um imagina. A contagem regressiva final. O tempo está se esgotando. Não por causa da política ou do medo. Porque o próprio túmulo está morrendo. O lençol freático está subindo. A cada ano, mais partes do túnel são inundadas. O Mediterrâneo está lentamente recuperando o que os terremotos destruíram séculos atrás. O calcário está amolecendo. Rachaduras se espalham pelas paredes como veias. A integridade estrutural, que resistiu por 2000 anos, está finalmente cedendo. Os engenheiros estimam que restam talvez 10 anos, 15 no máximo. Depois disso, a câmara estará completamente submersa. O sarcófago ficará inacessível. Tudo o que está dentro será perdido para sempre no mesmo oceano que todos pensavam ter levado Cleópatra. A ironia é cruel. Encontraram seu túmulo bem a tempo de vê-lo afundar. No início de 2024, uma empresa privada de escaneamento utilizou uma nova tecnologia de tomografia de muons no local. Muons são partículas cósmicas capazes de penetrar rochas sólidas melhor do que qualquer radar. Eles mapearam toda essa estrutura subterrânea com detalhes nunca antes possíveis. O que descobriram deixou o governo egípcio em silêncio por 3 meses. Há mais câmaras, pelo menos 4 salas seladas adicionais, que se ramificam do túnel principal. Todas elas apresentam as mesmas assinaturas de mercúrio, as mesmas anomalias de temperatura e as mesmas evidências de preservação intencional. Este não era apenas um túmulo para 2 pessoas. Este era um complexo, um cofre, uma cápsula do tempo projetada para proteger dezenas de corpos, artefatos ou ambos. Uma das câmaras parece conter centenas de formas retangulares empilhadas, com o tamanho e a densidade exatos de pergaminhos antigos guardados em estojos. Se ao menos uma fração delas forem textos da Biblioteca de Alexandria, estaremos diante da descoberta arqueológica de todos os tempos. Não apenas artefatos, mas conhecimento, ciência perdida, literatura perdida, história perdida. A pressão para abrir a tumba aumentou 1000 vezes. Organizações internacionais estão se envolvendo. A Unesco quer acesso. As Nações Unidas a consideram um patrimônio de importância global. Bilionários do setor privado estão se oferecendo para financiar toda a escavação, se puderem dar uma olhada primeiro no que quer que esteja lá dentro. O Egito não pode mais ignorar isso. O mundo está observando. O tempo está se esgotando e a tumba está inundando. Planos estão sendo elaborados. Não sobre se ela será aberta, mas sobre como. Equipes estão sendo formadas. Equipamentos estão sendo fabricados especificamente para este projeto. Sistemas de contenção de mercúrio, câmaras de extração pressurizadas. Tudo o que é necessário para abrir o sarcófago sem destruir o que está dentro. A data prevista continua sendo adiada,
mas a estimativa mais recente coloca a operação em algum momento entre o final de 2025 e o início de 2026. Dentro de 1 ou 2 anos, saberemos. Veremos o verdadeiro rosto de Cleópatra. Leremos seu DNA. Abriremos aquele cilindro de bronze e descobriremos o que ela considerava importante o suficiente para selar para a eternidade. Descobriremos se a teoria da suspensão de Mercúrio tem algum fundamento. Se esses corpos estiverem bem preservados o suficiente para serem estudados. Se os antigos egípcios realmente conheciam segredos que esquecemos. E descobriremos o que há naquelas outras câmaras. O que mais Cleópatra escondeu. Que outras verdades os romanos tentaram apagar. A rainha foi paciente por 2000 anos, mas seu silêncio está prestes a terminar. Esteja o mundo preparado ou não, a verdade está chegando. A única pergunta que resta é simples. Quando finalmente abrirmos aquela caixa de granito preto e virmos o que realmente há dentro, isso confirmará tudo o que acreditamos sobre o Antigo Egito? Ou destruirá tudo? O fim é apenas o começo. Se você gostou deste vídeo, curta, inscreva-se e clique no próximo vídeo que aparecer na sua tela.